Pessoal, eu sou o professor Heitor de Biologia e hoje nós vamos ver poríferos, estrutura e função. Quem são os poríferos, pessoal? São animais possuidores de poros, como o próprio nome diz, né? Esses animais são considerados os animais mais primitivos que existem. Eles ainda não possuem tecidos bem organizados. O que vai acontecer com eles? Como vocês podem observar aqui nesse desenho, eles têm células especiais. E cada célula dessas ela vai executar uma função fisiológica importante para o animal. Então ele não vai ter órgão, não vai ter tecido bem organizado, nada disso, tá? Então é um aglomerado de células com funções diferentes. Em primeiro lugar, são animais sésseis. O que significa animal séssil? Ele é fixo ao substrato. Ou ele pode estar fixo a um outro organismo, como fixo a um coral, às vezes fixo a um molusco, né? Então ele pode se prender a qualquer coisa. Pensando na estrutura desse bicho, né? O corpo dele, formado por poro e por uma abertura superior, como vocês podem ver aqui, o ósculo, né? A água entra pelo poro e sai pelo ósculo. Por quê? A água entra filtrada, então os animais são animais filtradores. E vai entrar com plâncton, vai entrar com oxigênio, que vai abastecer de alimento e desse gás tão necessário para qualquer ser vivo. Quando a água sai pelo ósculo, ela vai levar os excretas do animal. Que excreta? Excreta nitrogenado. Não existem fezes, porque esse animal não tem sistema digestório, não tem como decompor alimento, formar fezes, nada disso, tá bom? Então, o alimento sai por aqui? Não. O que vai sair por aqui são os excretas, pode sair o gás carbônico e a água que entrou arrastando tudo isso, tá bem? Bom, e olhando então, se eu pegar a parede deste porífero e eu olhar num aumento maior ao microscópio, tá? Eu vou poder perceber as diferentes células. Então vamos lá, de fora para dentro. Qual? Pinacócito. Veja bem, o que é o pinacócito? É um revestimento externo, muito simples ainda, tá? Não vou dizer que isso aqui é uma ectoderme, porque não é um tecido. Lembra? O tecido ainda é rudimentar nesses animais. Essas células que revestem externamente possuem uma contraposição com os conócitos. O que são conócitos? São essas células dotadas dessa espécie de colarinho e deste flagelo. O que é o conócito? É o que vai movimentar a água usando os flagelos. Quando a água é empurrada pelo ósculo, veja bem, a água sai ali pelo ósculo, gera uma diferença de pressão aqui dentro e a água do mar empurra mais água para dentro. Tá? Então uma esponja dessas pode filtrar dezenas de litros de água por dia. Ao mesmo tempo que a esponja faz isso, imagine você que esta água que entrou por aqui, ela vai passar por dentro do conócito e vai sair. Caso ela entre com pequenas partículas, né, como plâncton, esse plâncton poderá agora ser digerido, tá bom? Então, e a água entra por onde? Por esta outra célula que é chamada de porócito. Veja bem, então pelo porócito a água entrou, o conócito capturou o alimento. Além disso, existem os amebócitos, que vai ter qual função? Depois que o conócito fez a digestão, ele manda uma parte desse alimento aqui para dentro dessa estrutura ou dessa espécie de líquido chamado mesogleia, tá? Na verdade é uma substância gelatinosa, mesomeio, geleia, né? E é aqui que o alimento vem parar. E o amebócito vai terminar a digestão deste alimento que foi começada pelo conócito, ok? E, finalmente, o último tipo celular é a espícula, que vai formar uma espécie de arcabouço, de esqueleto entre aspas, porque não é esqueleto, tá? É um arcabouço de sustentação, que pode ser feito de sílica, pode ser feito de calcário e pode ser feito também de espongina, que é uma proteína, tá? Quando é de espongina, a esponja recebe o nome de esponja, ou seja, pode ser usada para banho, tá bom? Então esses são os principais tipos celulares da esponja. Legal, pessoal? Até a próxima. Foi um abraço para vocês.